a conscientização e a identificação precoce nas escolas, através de campanhas com professor de educação física, com manobras simples de identificação, de visualização do tronco dessas crianças em fases críticas ali do estirão de crescimento. Isso ainda está tramitando, mas de certa forma é uma tentativa, né, nossa como grupo e de devolutiva para a sociedade, de criar, vamos dizer assim, o hábito e a conscientização que durante o estirão de crescimento, que é a fase da puberdade, que as meninas começam o aparecimento do brotinho mamário, aparecimento de pilificação, né? Esse é o momento de crescimento muito grande da coluna e é nessa fase que a escoliose realmente aparece em progresso. Eu achei que a pessoa nascesse com a escoliose. E não, né? Idiopática, não. Existem escolioses que são escolioses do nascimento. Mas existem as outras que não, que aparecem. Graças a Deus, a mais prevalente não é a do nascimento e teoricamente não é a mais grave. Graças a Deus. Deus é bom. Exatamente. Então, só para né, esse cenário ficar um pouco mais completo, vamos dividir as escolioses em alguns grupos. Então, as escolioses do nascimento, elas são as escolioses causadas por um defeito da vértebra, né? Imagina um corpo vertebral que é uma caixinha e essa caixinha ela tem, ou ela nasceu colada de um lado, ou ela nasceu como uma cunha, né? Essas são as escolioses que a gente chama de escolioses congênitas. Essas são as de nascimento. Existem um grupo grande de escolioses, que são as escolioses chamadas de neuromusculares, que são por um desequilíbrio do controle neurológico sobre a função do tronco ou do controle muscular. E aí entra uma série de doenças que causam isso. Por exemplo, paralisia cerebral, que é a mais comum. Por exemplo, ataxias medulares. Por exemplo, doenças miopáticas, né, doenças do tecido muscular. Elas dão esse segundo grupo, que são as escolioses neuromusculares. Tem uma série de síndromes, por exemplo, síndrome do tecido conjuntivo, chamada síndrome de Marfan ou síndrome de Ehlers-Danlos. São nomes difíceis, mas querem dizer que a formação do colágeno nesses indivíduos é diferente. Elas podem ser classificadas como escolioses sindrômicas, porque elas estão associadas a essas síndromes, neurofibromatose e assim por diante. E existem as escolioses idiopáticas, que não se enquadram em nenhuma das outras, que não têm uma causa definida e que, por sorte, são as mais comuns e as de melhor evolução quando bem diagnosticadas e quando bem tratadas, né? O outro grupo de escolioses, ele já não está mais na fase da fase da infantil, ele já está na fase adulta. Aí são problemas de desgaste das vértebras, que todo mundo vai passar em algum momento da vida, que levam a um colapso dessa vértebra de forma assimétrica e geram uma escoliose, que é só um desvio da coluna no plano frontal. Mas aí é pouquinho, não é... A incidência é muito alta. Mas né? Todo mundo que chegar aos 100 anos de idade vai ter aí algum grau de escoliose. Mas é tranquilo para tratar, ela é mais fácil. Aí depende do quadro. A palavra tranquilo não é tão simples. E assim, o que é interessante esse papo, que o primeiro exame que tem que pedir para o paciente que tem alguma coisa é o exame visual. É uma coisa que o pai, a mãe, o professor, na minha infância eu era avaliado na escola. Tamanho era uma coisa que me incomodava, mas uma avaliação social. Tanto oftalmológica, como é interessante, a acuidade visual, essas coisas. Então, assim, o papel da escola eu acho que é muito importante para a triagem. Eu acho que vocês estão de parabéns em levar essa linha. Agora, uma vez feito o diagnóstico, a gente precisa classificar o grau dessa curva para tentar tratar. Algumas curvas a gente não trata, outras a gente precisa usar um colete. Isso. Explica pra gente e para quem tá em casa, qual é a ideia do colete, para que serve o colete e quando deve ser usado? Legal, boa pergunta, Zé. E colete não é para todo mundo, primeiro. Segundo, nem para toda doença. Então, né, dentro dos sobrenomes das escolioses, algumas escolioses se dão muito bem com colete, outras não. Então, a primeira recomendação é procure sempre um especialista, né? Não dá para tratar a escoliose em consulta de corredor, não dá para tratar a escoliose com informação na internet. A gente precisa levar em consideração centenas, né, de itens que a gente vai passar ali para definir o que a gente tem que fazer com uma escoliose. Agora, tem um grupo específico de pacientes que durante o estirão de crescimento, para um determinado valor de curva, se beneficiam do uso de coletes ao ponto em que 60% dos pacientes que fazem bom uso do colete nessa fase evitam o avanço para quadros cirúrgicos. Então é um recurso que, quando bem indicado, ele tem assim, resultados fantásticos.
E a gente não pode deixar de falar sobre isso, é claro. O que a gente sabe sobre o uso do colete, né? Ele está indicado para crianças que estão crescendo, né? Se lembrar do cultivador de bonsai, ele vai lá na fase em que o tronco ainda é flexível e ele coloca um suporte, amarra o bonsai nesse suporte e guia aquele tronco a se transformar, né, no padrão que ele está querendo através do suporte. É mais ou menos a mesma analogia. O esqueleto, na fase de crescimento, se ele, né, for aplicado uma força nele que guia o crescimento naquela direção, ele é capaz de mudar a direção do crescimento. E é isso que a gente usa no colete. Então a gente usa coletes muito bem ajustados, que se apoiam nos ápices das curvas, tentando fazer com que aquela curvatura ela seja retificada ao grau mais correto possível. Então o primeiro ponto é que essa criança ela precisa estar na fase correta, e a gente costuma dizer que a fase é até o estirão de crescimento. A gente usa alguns sinais na radiografia da bacia, a gente usa o raio-x da mão para datação da idade óssea, né, para a gente entender o quanto de potencial de crescimento aquela criança ainda tem para aplicar o colete na hora certa. E ele só é eficiente para curvas que têm algum grau, vamos dizer assim, de curvatura. Então a gente costuma dizer curvas entre 20 graus e 40 graus, elas são a janela de oportunidade perfeita para o colete, porque elas ainda não atingiram uma complexidade muito grande de curvatura, e se a criança ainda é flexível, ela vai responder bem. Então a resposta, sim, bate pronto. Crianças em fase de crescimento, escolioses idiopáticas predominante, curvas entre 20 e 40 graus e que tenham potencial de moldagem, né, maturação desse osso ainda presente. E quanto tempo fica com colete? Depende do tamanho do pico de velocidade de crescimento, né? A gente está falando de uma criança que está entrando no estirão, e o estirão ele pode durar alguns meses, ou ele pode se estender eventualmente até alguns anos, né? Um ano e meio de estirão de crescimento. Então, dependendo do grau, do ponto de entrada do tratamento, a gente tem que acompanhar até que aquela criança pare de crescer. Então, assim que fechou as cartilagens da mão, assim que fechou a cartilagem da bacia, assim que aquela coluna já perdeu, assim que o tronco ficou um pouco mais rígido, a gente pode tirar o colete, que ele vai manter aquele formato. Se a gente tirar o suporte muito cedo e aquele tronco ainda tem flexibilidade, ele pode voltar à curvatura original.